Olá! Neste vídeo vamos falar sobre pandemia. Mas calma, não é da pandemia de coronavírus que estamos falando. Vamos falar de algo que tem a ver com todos nós, a alimentação. Você sabia que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, uma alimentação inadequada está associada com mais mortes do que qualquer outro fator de risco no mundo? Então, é sobre isso que estamos falando. Uma pandemia de obesidade. Neste breve vídeo, vamos te mostrar basicamente três coisas. Primeiro, alguns dados científicos sobre o assunto. Segundo, algumas das consequências da obesidade e como ela pode destruir a vida de uma pessoa. E terceiro, algumas dicas que você pode seguir para emagrecer e manter sua mente e seu corpo saudáveis. Então, vamos lá! Em 2019, a renomada revista científica The Lancet apresentou um relatório que anunciou ao mundo que a pandemia de obesidade, juntamente com a pandemia de desnutrição e com as mudanças climáticas, serão o principal desafio para a humanidade. A obesidade em adultos no planeta quase triplicou desde 1975. Algo semelhante aconteceu com a obesidade na infância e na adolescência, que triplicou entre 1990 e 2016. E pasmem, em 2019, 38 milhões de crianças menores de 5 anos estavam com sobrepeso ou obesas. Em números absolutos, quase 2 bilhões de pessoas no mundo estavam com sobrepeso. Desse total, 650 milhões eram obesas. É muita gente. Daria para encher mais de 10.509 vezes o estádio do Mineirão, considerando somente o número de obesos. Consegue imaginar? Mais alarmante ainda é o número de óbitos relacionados à obesidade, que chega a matar 4 milhões de pessoas todos os anos, de acordo com o relatório publicado pela ONU. Segundo a OMS, todos os anos, 600 mil pessoas morrem na América Latina e no Caribe, devido a doenças relacionadas à má alimentação, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Um relatório publicado pela OMS e pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2015 observa que as vendas de alimentos processados industrialmente, incluindo fast food, bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados, aumentaram bastante na América Latina e estão contribuindo para o aumento das taxas de obesidade em toda a região, especialmente entre 2000 e 2013, com grande aceleração das vendas em países de baixa renda. No Brasil, segundo o IBGE, uma em cada 4 pessoas adultas no país estava obesa em 2019. Foi o que revelou a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, detalhando que há uma prevalência maior de obesidade entre as mulheres, principalmente na última década, conforme observamos neste gráfico. Outra notícia que nos chama bastante atenção é sobre o aumento do número de cirurgias bariátricas no Brasil, registrando um aumento de 84,73% de 2011 a 2018, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Agora, pense comigo, será que você iria querer se descuidar a ponto de passar por uma cirurgia para cortar um pedaço do seu estômago? Ou então colocar uma banda gástrica ajustável em volta da parte superior dele? Bom, ninguém quer isso, não é mesmo? Embora as cirurgias sejam consideradas seguras, todos sabemos que há riscos envolvidos. Portanto, o melhor mesmo é prevenir, evitar que seu corpo chegue a esse ponto. Vamos falar agora sobre algumas medidas de prevenção, mas primeiro precisamos entender o que é o IMC, ou Índice de Massa Corporal, um cálculo utilizado mundialmente por médicos para identificar se uma pessoa está acima ou abaixo do seu peso ideal. Ele é muito simples de ser calculado. Pode te ajudar muito no processo de emagrecimento, ou mesmo para servir de referência no controle do seu peso ideal. E você vai aprender agora como calcular o seu IMC. O primeiro passo é saber o seu peso e a sua altura. Então, com a ajuda de uma calculadora, multiplique a sua altura em metros por ela mesma. Sim, sua altura ao quadrado. Anote o resultado e, em seguida, pegue o seu peso em quilogramas e divida pelo valor encontrado no passo anterior, isso é, pela sua altura ao quadrado. Pronto, o resultado é o seu IMC. Agora, olhamos para uma tabela de referência para saber exatamente em que estágio você está. Se encontrar um valor entre 18,4 e 25, significa que está com peso normal. Para fixar, vamos ver o exemplo da Geisa, que tem 32 anos, 1,74 m de altura, pesa 130 kg. Então, temos que a altura ao quadrado é igual a 3,0276. Agora, dividindo 130 por 3,0276 dá um resultado de 42,94. Esse é o IMC da Geisa. E com esse IMC,
De acordo com a nossa tabela, observamos que Geisa está com obesidade mórbida, ou seja, precisa de ajuda urgente. O IMC elevado é um importante fator de risco para doenças não transmissíveis, como diabetes, distúrbios músculo-esqueléticos, especialmente osteoartrite, que é uma doença degenerativa e altamente incapacitante das articulações, alguns cânceres, incluindo endometrial, câncer de mama, de ovário, de próstata, de fígado, de vesícula biliar, de rim e de cólon, e doenças cardiovasculares. Mas, então, o que podemos fazer para reduzir o sobrepeso e a obesidade? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, devemos ingerir menos gorduras e açúcares totais, evitando alimentos processados como frios, enlatados, biscoitos, produtos feitos de farinha refinada, entre outros. Você sabia, por exemplo, que o bacon tem açúcar? Sim, o açúcar é utilizado no processamento tanto do bacon quanto de embutidos, como a salsicha, a linguiça, a mortadela, carne de hambúrgueres e os patês de carnes diversas. Da próxima vez que for comprar algum desses alimentos, dê uma olhada no rótulo de curiosidade e veja se encontra em algum deles o açúcar listado entre os ingredientes. E claro, evite consumi-los. Também é altamente recomendável consumir pelo menos 2 frutas por dia, além de ingerir verduras e legumes durante as refeições. Outra medida fundamental é praticar atividade física regularmente, 60 minutos por dia para crianças e pelo menos 150 minutos durante a semana para adultos. Se você se movimentar 300 minutos por semana, melhor ainda. Aumentar o consumo de água também pode ser uma excelente ideia, além de evitar bebidas açucaradas como sucos, refrigerantes e até mesmo um cafezinho, pois se tiver açúcar, pode dificultar a perda de peso. Lembre-se, para vencer a obesidade, é necessário o estabelecimento de um plano de ação para a mudança de comportamento com foco na promoção da alimentação saudável e da atividade física. Preste atenção no papel que as pessoas ao seu redor estão desempenhando para o seu processo de controle de peso. A participação das pessoas do seu ambiente familiar é fundamental. Aliás, a alimentação é uma das mais tradicionais atividades familiares. Em geral, os elementos que compõem o padrão alimentar, como tipos de alimentos ingeridos e horário das refeições, são compartilhados pelos membros da família. Mais uma coisa, cuide para não ficar beliscando alimentos fora do horário das suas refeições. Uma boa educação alimentar começa no supermercado, na escolha dos alimentos que são trazidos para dentro de casa. Esperamos que este vídeo possa te ajudar a ter mais consciência em relação ao seu corpo, que você possa ser protagonista da sua história. Afinal, cuidar do seu corpo é cuidar de sua casa, pois é aí que você vai morar pelo resto de sua vida. Pense nisso, cuide-se.